Vamos falar um pouquinho do BNDES? Vamos embora. Primeira coisa, o que é BNDES? Bom, boa noite aí, nossos brasileiros que estão nos assistindo. Obrigado, presidente, pelo convite, Elisângela. Obrigado aí pela parceria. Vou explicar o que é o BNDES. As pessoas andam na rua, presidente, não veem a agência do BNDES, não consigo abrir conta corrente no BNDES. O BNDES é o que a gente chama de um banco de desenvolvimento. O banco foi fundado há quase 70 anos atrás, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Vários bancos como esse foram aparecendo para reconstruir os países após a Segunda Guerra Mundial. E o que esse banco de desenvolvimento faz? Ele faz projeto, faz infraestrutura e também apoia o pequeno e microempresário. Só que não apoia com a agência, ele apoia com parceiros bancários. Então a gente está bem presente no Brasil quando as pessoas ligam a luz de casa, abre a torneira, passa na estrada, mas não vai ver o banco. É um banco de planejamento de projetos para o Brasil como um todo, bem diferente do que a gente está acostumado com os bancos de varejo comercial. Bem, em 2019 terminou a CPI do BNDES aqui na Câmara dos Deputados. Várias pessoas foram indiciadas. Não vou citar o nome aqui, mas foi indiciado aqui o ex-presidente do banco, empresários, obviamente, ex-dirigentes do BNDES, ex-conselheiros do BNDES, né, ex-ministros do governo Lula. E, obviamente, isso aqui ainda é um relatório final que vai para o Ministério Público e daí é instruído um processo para que se aprofunde essas investigações e chegue nos culpados, né, e possíveis condenações do mesmo. Parece, né? Parece não, eu tenho certeza que o BNDES fez coisa lá além do que deveria fazer. Como, por exemplo, fez obras no exterior. Tá? Eu vou citar algumas obras aqui. Em quais países? Angola, Argentina, Cuba, Equador, Venezuela. Que tipo de obras? Por exemplo, hidrelétricas. Nós tivemos uma crise hídrica no passado. Temos problema de energia elétrica. Poderiam ser feitas essas obras no Brasil, mas foi feito fora do Brasil. Projetos de habitação popular. Linhas de transmissão de energia. Aeroportos. Gasodutos. Irrigação e drenagem. Metrô, a gente lembra aqui que Minas Gerais, BH, tem um problema de falta de metrô lá, mas foi feito metrô fora do Brasil com dinheiro do BNDES. Mas isso a gente vai resolver, presidente. Vai resolver? Vai resolver o metrô de BH? Vamos resolver. Então fala aí. Deus quiser. Então fala aí. Deus quiser, ano que vem a gente está levando a leilão o metrô de Belo Horizonte, uma promessa antiga aí no estado. O ano que vem ou esse ano 22? Esse ano, perdão. 22. Sempre, desculpa, 22. Eu estou no 2021, em 2021. No meio desse ano, vamos estar levando a leilão. Mais um leilão como que a gente está fazendo de porto, rodovia, ferrovia, dessa vez de mobilidade urbana. Tá. Então essas obras, além de siderúrgica, estaleiro, saneamento básico, muita coisa feita lá atrás. Aproximadamente do BNDES, 15 bilhões de dólares. Para a obra no exterior foi 10,5 bi de dólar aproximadamente. É que isso aí tem outras operações juntas. Então, tudo bem. Então, isso dá na fase de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Você vê, o orçamento do Tarcísio está na casa de 8 bilhões por ano. Então, é 7,5 vezes o orçamento do Tarcísio, que faz muita coisa pelo Brasil todo. Agora, vamos lá. Pelo que a gente sabe aqui, não teve operação ilegal. Tudo foi autorizado por leis. Muitos começaram via medidas provisórias. Isso tudo, obviamente, é uma máquina, né, que foi azeitada, foi criado condições para que o projeto chegasse no Congresso, transformasse em lei e esses recursos fossem para o exterior. A primeira pergunta é: quais garantias que esses outros países deram para o Brasil? Bom, primeiro, presidente, é importante a gente falar isso, obrigado pelo convite, para que o Brasil não repita esse erro. E é lamentável o que foi feito com o BNDES nesse período. Essas operações de exportação de engenharia, de obra que o senhor mencionou, no final do dia, quem corria o risco dela era o cidadão brasileiro. O banco não corria risco nenhum. O banco liberava o empréstimo e o Tesouro Nacional assumia o risco da operação. Então, a garantia da operação para o BNDES era um aval do Tesouro. Então, o banco lá emprestava e o Tesouro garantia. Muito fácil para o banco aprovar a operação. Dinheiro do próprio trabalhador aqui. Ou seja, por exemplo, a Venezuela não pagou, quem paga a conta é o trabalhador. Está pagando. Continua pagando. A Venezuela não tem pago nenhuma parcela desse empréstimo, muito menos aqui a questão de juros, é isso mesmo? É isso mesmo. Venezuela, Cuba, Moçambique. Então, vamos lá. Se falava no passado sobre caixa preta na BNDES. Teve caixa preta? Que história é essa? A caixa preta, esse termo começou, presidente, em 2008,
naquele período já os órgãos de controle, Ministério Público, estavam questionando a mesma coisa que o senhor está questionando aqui, explicando para a população. E como é que emprestou, como é que capitalizou aquela empresa? Eu quero entender o que foi feito. E naquela data, o banco entrou com mandato de segurança alegando o sigilo das informações e não revelou as informações. Então, de 2008 a 2015, ocorreu essa batalha jurídica onde o banco se recusava a dar as informações. Então, por isso, seria um período apelidado de caixa preta. Daí surgiu. E aí, em 2015, a gente sabe o que aconteceu em 2016, e aí pronto, o judiciário ganhou a batalha, e a partir dali o banco veio num processo de abertura e transparência que o senhor, desde que me botou no presidente, como presidente lá, falou a primeira coisa: Montezano, transparência total, que é isso que a gente está fazendo. É o que eu sempre fiz com todo mundo. Esse jovem aqui, tem a idade do meu filho, né? Foi para o BNDES e teve carta branca para trabalhar lá. Não houve nenhuma imposição de nenhum partido político para indicar um ou outro diretor, como era feito no passado. E, obviamente, quando há esses interesses, quando eles existem, é realmente para operar para o respectivo partido. Então, a tranquilidade dele dentro do BNDES é não ter nenhum diretor que não esteja alinhado com ele e com a legislação. É isso mesmo? Posso falar um pouquinho sobre isso, presidente? Vai lá. O trabalho do banco hoje, no setor produtivo, setor financeiro, é muito bem elogiado e reconhecido. E o que eu falo, esse trabalho começou com o senhor, com o ministro Paulo Guedes, que viraram para mim: Montezano, trabalha com transparência, de forma técnica, independente, e monta o seu time aí, conselho de administração, diretoria, monta um time de primeira linha com transparência e atende o cidadão brasileiro. A partir de lá, tudo fica mais fácil. Então, esse exemplo que o senhor está dando, o ministro Paulo Guedes está dando, tem que ficar para o Brasil aqui entender a relevância e como é que era no passado, e por isso que a gente faz um bom trabalho. Começa aqui com o senhor e com o ministro. Há uma diferença enorme do nosso governo e anteriores. Eu sempre peço ao pessoal comparar os nossos homens de ponta, então, presidente de bancos, oficiais, de estatais e ministros, com aqueles que nos antecederam. Acredito que, por causa disso, nós estamos resistindo aqui na questão da economia o que nós sofremos por ocasião da pandemia. Vou contar a história da pandemia, presidente. Bora. Quando começou a pandemia ali no 2020, aquela preocupação de acesso ao crédito, que era acesso a dinheiro, e naquele momento o senhor falou: vamos ajudar quem mais precisa. Então, se você olhar o saldo de crédito no Brasil para micro, pequena e média empresa, de 2 anos atrás para hoje, aumentou mais de 50%. Então, vamos repetir esse número. Em 2 anos, aumentou 50% o crédito para micro, pequena e média empresa no Brasil. E sabe o que é mais interessante, presidente? Durante a pandemia, a grande pressão que a gente sofria era para ajudar as grandes empresas. As grandes empresas que viam: ah, mas o BNDES no passado ajudava a grande empresa, o BNDES aqui era focado nos grandes. Não. Agora a gente é focado no pequeno. Presidente, posso dar um número? Vamos lá. Em 2014, 15 e 16, por ano, em cada ano, o BNDES gastava 50 bilhões de reais por ano em subsídio, em média aproximadamente. Subsídio? Para grande empresa principalmente, por ano, a valor de hoje, né? Vamos lá. Como é que é a história do jatinho? É um desses subsídios, não seria? É um desses subsídios. A gente chama isso, de forma técnica, de uma política industrial, e ela pode ser questionada. Você prefere dar 1 bilhão de reais de subsídio para micro, pequeno e médio empresário, para os nossos heróis nacionais, ou para as pessoas comprarem artigo de luxo? Então, foi como o senhor falou, aprovado em Congresso, tudo legalizado, tudo formalizado. Mas muito questionável você financiar 130 aeronaves com taxa de juros a 3% a 5%, quando... E pessoas, algumas 15, pessoas que vocês conhecem. Você não vai revelar o nome dele por enquanto aqui, não é o caso, né? Mas, se fizer necessário, a gente revela o nome dessas pessoas que aproveitaram esta onda muito boa que existia aí por parte dos governos do PT no passado para ajudar os amigos. E a taxa de juros era bem abaixo da taxa Selic, né? Sim. Explica pra gente, ó. Naquela época, a taxa de juros básica, Selic, não a taxa que o cidadão toma empréstimo, não. A taxa que o governo toma empréstimo era 10%, 15%. Para comprar jatinho era 3% a 5%, mais ou menos, por cento ao ano. Menos da metade. Então, essa diferença de juros que o governo pega dinheiro, paga um valor e empresta, recebendo um valor menor. Então, essa diferença ficava aí com essas pessoas que compraram jatinhos aqui no Brasil. A compra era legal. Mas o senhor podia pegar esse 1 bilhão e fazer Pronamp. Sim. Não tem comparação, né? Certo. E essa história de meio trilhão desviados, é mais ou menos isso? O número correto são 420 bilhões aproximadamente. E aí, deixa eu só falar de forma clara, presidente, porque aqui é um tema jurídico, então tem que tomar cuidado. O Tribunal de Contas da União declarou, no início do ano passado, que fora aportado de forma irregular no BNDES aproximadamente 400 bilhões de reais
está nos obrigando a devolver. E a gente está fazendo esse esforço de devolução decidido pelo Tribunal de Contas da União. Só para deixar claro, não sou eu que estou falando. Então tem muita coisa que eu, por exemplo, não sei, o povo não sabe, obviamente, de dinheiro que não foi usado corretamente, vamos assim dizer. O que acontece? O BNDES, ele é financiado primordialmente pelo trabalhador. O trabalhador brasileiro, todo mês paga um pouquinho do seu custo, do seu salário, para financiar o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Além desse recurso, lá 10 anos atrás, mais ou menos, o governo passado botou mais R$500 bilhão do aporte do Tesouro. E agora o Tribunal de Contas decidiu que esse aporte também foi regular. Então, já tinha um dinheiro, que era bastante dinheiro, para fazer a máquina girar, precisou de mais dinheiro e aportaram de forma irregular. Esse aporte irregular, Cuba, por exemplo, estaria incluído nesse aporte irregular? O empréstimo de Cuba, eu não sei dizer exatamente, presidente. Pode estar tanto no Fundo de Amparo ao Trabalhador como no empréstimo. Eu não vou saber exatamente aqui. Mas a verdade é que Cuba não pagou, então não faz tanta diferença. Vamos corrigir, o dinheiro para Cuba, né, que não pagou, foi 3 bilhões e 600 milhões de reais. De valor emprestado foi isso aí. Emprestado, sim. Isso. Agora, quando qualquer cidadão vai no banco e faz um empréstimo, ele tem que deixar algo em garantia. O que Cuba deixou em garantia, caso não pagasse esse empréstimo, o que eles iam dar para a gente? Cuba deixou em garantia recebíveis de charuto, venda de charuto doméstico. Então, assim, se Cuba não pagasse, o governo brasileiro ia lá em Cuba e ia penhorar as vendas de charuto lá em Havana para poder ressarcir o cidadão brasileiro. 3 bilhões e 600 milhões de reais em charuto? Mas isso aí, presidente, tem documento oficial aqui do governo, está dizendo que a garantia era essa e além da garantia, o prazo também foi diferente do normal, a taxa foi diferente do normal. Então foi tudo o prazo regulamentar para pagamento era 12 anos. Cuba passou para 25 anos. Passou para 25 anos. É muito amor com o Fidel Castro, né? Com toda certeza. E eu vi há poucos dias o Lula falando, Zé Dirceu falando que eles vão voltar ao poder e vão reatar esse relacionamento com o povo cubano, que ajudou muito, né, o Brasil no passado a lutar por democracia. Palavras do Zé Dirceu. E aí, presidente, a história de Cuba, ela começou com uma estrada. Eu acho que era muito complicado fazer uma estrada, em poucos meses aparecer um porto para ser financiado. O que também é Estou vendo aqui, né? Esquisito. Possíveis inconsistências na aprovação governamental para Cuba. Atas não assinadas por ministros sobre decisões em favor a Cuba. Ou seja, a documentação não tem assinatura. Então, eu quero comentar, presidente, do exemplo que o senhor nos orienta a trabalhar de forma técnica, atendendo todo cidadão brasileiro. E a gente lá no BNDES, e o senhor sempre me cobrou isso, trata todo governador como um cliente, porque o brasileiro está lá independente do partido. O que a gente fez? Saneamento. Sim. Estamos fazendo uma agenda de saneamento, presidente, que mudou o Brasil. O seu governo fez o marco regulatório junto com o Congresso, em 2020, que estava parado há anos. Temos aí 70 bilhões de reais levantado entre Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá. 3 regiões, 3 partidos, 30 milhões de pessoas atendidas. Isso aí é investimento, é obra, é emprego, é saúde, é educação, coisa que estava parada há décadas, presidente. O senhor fez isso dando o quê? Espaço para pessoas técnicas, patriotas e com mandato para fazer isso. Não teria acontecido se fosse na forma antiga. Com o PT também teve saneamento, só que foi em Angola e na Argentina. Deixar bem claro aqui, com dinheiro do BNDES. Esse era o PT. Eu costumo dizer que o marco legal do saneamento que aconteceu em 2020 talvez seja o programa de maior redução da desigualdade social da nossa história. Porque a falta de saneamento era não só uma questão ali de qualidade de vida, no sentido de estou vivendo, tá fedendo. Não, eu tenho pior deficiência na escola, eu vou mais ao hospital, meu filho tem problema, eu não arrumo emprego, eu fico doente. Então o impacto social, ambiental e econômico do saneamento é incomensurável. Essa agenda ficou parada no Brasil por décadas e ela destravou há cerca de 2 anos atrás, quando o atual governo, em parceria com o Congresso, fizeram um marco legal. E o que é o marco legal, presidente? Não é nem que, vou favorecer a empresa privada, vou favorecer a empresa estatal. O marco legal diz o seguinte, não importa se é uma empresa pública ou privada, não importa se é estatal ou listada em bolsa. Importa o seguinte, está atendendo o cidadão, está fazendo obra, está levando dignidade às pessoas, então continua operando. Não está prestando serviço ao cidadão, então sai. Muita gente duvidava, mas os resultados estão concretos para a gente mostrar. Tanto no Rio de Janeiro, quanto em Alagoas, quanto no Amapá, leilões super bem sucedidos, e o que a gente vê hoje é demanda por investidores de mais ativos a serem colocados. O banco trabalha com uma carteira extensiva, estamos trazendo
outras regiões do Brasil, como Paraíba, Rondônia, lutando para trazer o Acre também. E essa agenda vai mudar, de uma vez por todas, a condição sanitária urbana no nosso Brasil e levar dignidade às pessoas. Ô Salles, enquanto você estava respondendo aqui, eu somei rapidamente aqui. Saneamento básico em Angola, Argentina e Venezuela. 1 bilhão e 200 milhões de dólares, aproximadamente aí 7 bilhões de reais. Esse é o investimento em saneamento básico dos governos Lula, né, e Dilma em outros países. Dentro do Brasil aqui, zero. Ok? Cid, a última pergunta, Cid? Só os números, presidente. Nessas 3 estados foram 70 bilhões de reais. Então convido aqui a todos que, cidadãos do Brasil inteiro, quando começar o ano eleitoral, cobre o seu candidato a governador de qual plano de saneamento e resíduo sólido no programa dele, porque agora o mercado está aberto e disponível para ser investido. JBS, o que você fala JBS? JBS, presidente, a gente não teve nenhum tipo de perda financeira. E se você soma, por exemplo, o valor total emprestado para a JBS e Odebrecht juntos, a valor de hoje, são cerca de 90 bilhões de reais. Então, o que chama atenção é um montante de dinheiro envolvido na transação. Os dinheiros foram retornados para o banco com lucro financeiro, mas no final isso não importa, porque a gente sabe toda a história que o Brasil contou e delações premiadas e declarações sobre o que foi feito com esses recursos, além dos investimentos em si. Né? Bem, durante o governo do PT, eu tenho aqui dados oficiais, 4 empreiteiras e a JBS doaram para o PT aproximadamente 300 milhões de reais a título de o fundo partidário. Naquela época era permitido dinheiro da empresa para o fundo partidário. 2014 foi o último ano. Eu lembro muito bem, olha só, da JBS, 2014, alguns devem se lembrar ainda, que houve um caso comigo que apareceu na minha conta 200 mil reais para fins de campanha. Dinheiro doado pelo partido meu na época. E daí eu estava, quando tomei a notícia, tive a notícia, eu liguei para o gabinete em Brasília perguntando qual a origem desse dinheiro da minha conta de campanha. Era dinheiro do partido, mas o doador originário era a JBS. Por coincidência, nesse ano de 2014, a JBS pegou emprestado do BNDES 9 bilhões de reais. E aproximadamente 400 milhões foram para fundo partidário. O que leva a crer que parece que era uma operação casada. Olha, o BNDES empresta para você os 9 bilhões, desde que você deposite na conta de partidos políticos 400 milhões de reais. Isso em troca de apoio aqui dentro, obviamente. E daí os partidos pulverizavam esse recurso. Um pouco mais de 1.400 candidatos pelo Brasil receberam dinheiro da JBS. Quero deixar bem claro que não é ilegal esse recebimento. No meu caso particular, tomei conhecimento, devolvi o recurso. Só para corrigir uma informação, presidente, 9 bilhões foi ao longo de alguns anos. Se a gente atualizar para hoje, somando isso tudo, dá um pouco mais de 30 bilhões para esse grupo. Um pouco mais de 30 bilhões. Então esse é um pequeno retrato de R$500 bilhão que foram usados de forma inadequada por governos Lula e Dilma. E tem gente que quer que essa turma volte para o governo. Deixe bem claro, eles foram fantásticos em obras fora do Brasil, em especial junto a ditaduras. Agora, fica aqui sempre uma dúvida, né? Lá fora, não tem, ou se tem TCU, entre outros órgãos, não funciona. Então, obviamente, é um caminho aberto para possível desvio de recursos. Vai para lá para fazer obra, não faz uma parte de obras, o que sobra poderia voltar para cá, para quem autorizou essas obras. Poderia acontecer, não estou afirmando aqui. Esse é um pequeno retrato, então, do BNDES. R$500 bilhão usados de forma inadequada dentro e fora do Brasil. Encerrar, professor? Não, presidente, obrigado pelo convite. Só ressaltar a importância que o senhor está dando ao tema e que eu gosto de quantas vezes o senhor quiser explicar para o brasileiro o que aconteceu no banco e de como o banco foi mal usado no passado, eu vou ter o maior prazer em falar. Porque a gente tem que aprender com esses erros do passado, ver como as instituições podem ser mal usadas. O BNDES vai fazer 70 anos, presidente, esse ano, 70 anos. Construiu o Brasil, hidrelétrica, estrada, rodovia, tudo que você imagina. E aí chegou um governo que resolveu usar aquele veículo financeiro para gerar pedalada fiscal e financiar empresas amigas que circulavam o dinheiro por outras fontes. É dever nosso contar essa história de forma clara, técnica, para que isto não se repita. O banco pode ser mal usado no futuro também e é nosso dever informar a população para que isso não aconteça mais. Então, obrigado pelo convite, presidente. Fundamental a gente estar relembrando sempre
o que foi feito com essas instituições. Só curiosidade, o último indicado para o BNDES, né, o padrinho dele está preso. Então, apenas uma curiosidade aqui de como aqui as questões públicas eram tratadas por presidentes anteriores. E a gente sofre pressão, porque tem algumas pessoas que querem voltar no Brasil, né, voltar a fazer o que eles faziam no passado. Então, a gente, quando tem o pulso firme, e não é fácil, para botar pessoas técnicas com responsabilidade na frente de bancos oficiais, estatais e ministérios, a gente sofre muito por lado de cá. E, obviamente, você vê que tem muita gente contra a gente. Mas, graças a Deus, e graças à maior parte da população brasileira, está conseguindo aí manter esse governo em pé. E como um pouco ele disse aqui, a gente afirma, né, da maneira como estamos nos comportando. Mesmo com 2 anos de pandemia, nós temos tudo para, em poucos anos, realmente mudar o destino do nosso Brasil, onde todos se beneficiarão, e não apenas uma classe privilegiada como no passado. Pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.